Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno e nós estamos aqui juntos para mais uma aula de história, mais uma vez para o 8º ano. E o assunto que nós vamos tratar hoje na nossa aula é uma continuação direta do que nós vimos na nossa última videoaula. Então nós começamos a estudar, os primeiros processos de independência da América Latina e nós vamos continuar entender esse processo hoje. Observando aqui as guerras de independência da América Latina, focando principalmente na América Espanhola. Você aí, já ouviu falar de um torneio de futebol chamado Taça Libertadores da América? É como se fosse a Liga dos Campeões, mas muito melhor, porque é na América Latina. Vocês devem estar se perguntando, é aula de educação física agora? Não, é aula de história. Só que a Taça Libertadores da América, ela recebeu justamente esse nome em uma homenagem aos personagens e aos pensamentos que permeavam a cabeça daqueles que queriam a América independente, aqueles que queriam a América livre. Então nós vamos entender hoje quais eram os pensamentos que valorizavam, que lutavam pela ideia de independência da América Espanhola. Vamos seguir então o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Nós vamos relembrar o que foram as reformas borbônicas que nós vimos na última aula e o seu impacto dentro da colônia, os ideais de independência e os seus principais nomes, como de José de San Martín e Simón Bolívar, como foram as guerras de independência, ou seja, os diferentes momentos, as suas diferentes fases, quem participou desses conflitos, e por que a América Espanhola se dividiu em vários pequenos países. Lembrando que a nossa aula é sempre preparada com o livro didático de História do 8º ano e nós vamos continuar utilizando o capítulo 7. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode recorrer ao seu livro didático. Então, nós vamos retomar agora o que nós vimos da onde nós paramos na nossa última videoaula, que eram as reformas borbônicas, que foram, então, uma série de reformas impostas pelo rei da Espanha, tanto na Espanha quanto nas colônias, que visavam, ou seja, que tinham o objetivo de arrecadar mais para a Espanha. Essas reformas, como monopólio sobre vários produtos, aumento no rigor da cobrança de impostos e comércio nos portos favorecendo mais a Espanha, desvalorizou e muito as colônias, principalmente, se nós formos observar, a elite criolha, que eram quem? Os filhos dos espanhóis nascidos na América. Essa elite da colônia ficou totalmente insatisfeita com as reformas, porque eles viam algumas vantagens antes delas existirem, como, por exemplo, a ideia de um comércio livre, organizado pelas colônias. Nós temos que lembrar aqui, pessoal, que o sentido da colonização é enriquecer a metrópole, ou seja, a metrópole sempre queria tirar vantagens da colônia. Quando a colônia aqui começou a perder as suas vantagens, eles ficaram insatisfeitos. Porém, as pessoas mais pobres da colônia, lembra daquele sistema de castas que a gente viu na nossa última aula? As pessoas mais pobres ficaram ainda com uma situação mais complicada. E, além disso, eles já sofriam as diferenças sociais e discriminação causadas pelo sistema de castas. Ou seja, em geral, as reformas que foram realizadas lá na Espanha causaram grandes tumultos aqui na América, aqui nas colônias espanholas. Só que aconteceu um pequeno fato que vai mudar todo o trajeto dessa história. Em 1808, Napoleão invade a Espanha. É o mesmo Napoleão que a gente viu nas aulas sobre a Era Napoleônica. Lembra que a gente viu que ele organizou o bloqueio continental, que todos os países da Europa não podiam comercializar com a Inglaterra? O jeito que Napoleão tirou para fazer esse bloqueio continental foi invadir os países, inclusive a Espanha. E o que ele fez? Ele tira o rei espanhol e coloca o seu irmão no lugar do rei espanhol. Isso deixa não só a Espanha insatisfeita, o que vai gerar uma guerra entre Espanha e França, como os colonos passam a não aceitar as ordens do rei, porque era um rei francês e não um rei espanhol. É nesse momento, então, que as elites criolhas percebem que seria o momento ideal para iniciar as ideias e os conflitos pelas lutas de independência.
É nesse momento, então, que eles criam as chamadas juntas governativas. O que seriam isso? A gente tem que lembrar, pessoal, que diferentemente, por exemplo, do Brasil, né, da América Portuguesa, a América Espanhola era dividida em vários vice-reinos, ou seja, pequenos reinos. Esses vice-reinos, cada um tinha uma forma de administração diferente. Ou seja, nesse momento, enquanto a Espanha estava em guerra com a França, eles vão criar essas juntas governativas, que são, então, governos pequenos, né? Governos muitas vezes locais, mas de forma autônomas, ou seja, que tinham uma autoridade própria. Lembrando que quem vai chefiar esse governo são as elites criolhas. É nesse momento, então, das juntas governativas, que nós começamos os primeiros combates entre as tropas da colônia e as tropas realistas, ou seja, as tropas do rei, né? As tropas que pertenciam à Espanha. As guerras de independência, elas vão ser divididas em duas fases. Primeiro, de 1810 a 1814. Esse momento marca uma série de vitórias dos exércitos das colônias, porque o exército espanhol estava muito mais focado na luta contra a França, ou seja, na luta contra Napoleão. Ou seja, nesse primeiro momento, as colônias conseguem uma série de vitórias contra a Espanha, contra a metrópole. A segunda fase das guerras vão ser de 1814 a 1825. Nesse momento, nós já temos uma série de lutas mais difíceis. Por quê? É nesse momento que o rei da Espanha retoma o seu poder, ou seja, Napoleão já foi vencido na Europa e ele retoma o seu posto de rei, só que ele retoma de uma forma muito mais autoritária, colocando o absolutismo, o seu poder absoluto em prática. Ou seja, isso deixa os colonos ainda mais insatisfeitos. E é isso que vai fazer com que as lutas se tornem ainda mais intensas. Além disso, o rei manda tropas espanholas para lutar nas colônias. São estimados que aproximadamente 10.000 soldados vieram da Espanha para lutar aqui na América. Mas a gente já entendeu, então, como foram as fases da guerra. Mas qual era o pensamento? Quem eram as pessoas que estavam à frente dos exércitos da colônia? É isso que nós vamos tentar entender agora. Os ideários, ou seja, o pensamento da luta de independência, foi formado não só por uma pessoa, ou só por poucas pessoas, mas por um grupo. Principalmente os membros da elite criolha. Quando nós falamos da independência da América Espanhola, nós temos que entender que vários grupos participaram do combate, mas do pensamento, a ideologia, o ideário, era presente da elite crioula. Alguns nomes, então, vão se destacar nesse pensamento, como este primeiro nome aqui, que foi de José de San Martín. San Martín nasceu no vice-reino do Prata, onde seria a atual Argentina. Estudou e lutou no exército espanhol, inclusive contra as tropas de Napoleão, mas em 1812 ele volta para a América Espanhola e começa a lutar então pela independência das províncias, que seriam como se fossem pequenos estados da região do Prata. Essa luta não fica só na região onde hoje seria a Argentina, mas ela vai crescendo pela região onde seria o atual Chile e posteriormente onde seria o Peru, em 1818 e 1821. Ou seja, San Martín, que era um militar, pertencia àquele pensamento da elite criolha. Ele não vai ser o único principal defensor da ideia de libertação da América. Um outro nome muito conhecido é o de Simón Bolívar, que também era um militar e que também vai lutar em favor da independência da América. Bolívar tinha uma ideia muito interessante de utilizar a república como forma de governo e, dentro dessa república, formar o pan-americanismo. O que significa isso? A ideia de Bolívar era unir todos os antigos vice-reinos, ou seja, todas aquelas antigas colônias que pertenciam à Espanha, e formar uma grande república. Por que Bolívar pensava assim? Porque todas as colônias espanholas tinham características em comum. A mesma língua, a mesma forma de administração, seguiam as ordens do mesmo rei. Ou seja, Bolívar achava que isso seria mais fácil de formar um único país.
Isso é o que ele chamava de pan-americanismo e também a ideia da confederação republicana, ou seja, a ideia de se formar uma grande América. O mais próximo que isso chegou foi em 1819, com a independência do vice-reino de Nova Granada, onde se formou então a República da Gran Colômbia. Porém, essa República da Gran Colômbia logo depois se separou e formou os países que nós conhecemos hoje em dia, como Venezuela, Colômbia e Equador. Bolívar ainda lutou por mais um tempo, até 1825, na luta pela independência da Bolívia. Coincidentemente, o nome recebe uma homenagem a quem lutou pela sua independência. Mas este também não é os dois únicos casos, né, de luta pela independência da América Latina. No México, nós vamos ter os padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. Lembra quando a gente viu na nossa última aula as revoltas de Tupac Amaru e a Revolução do Haiti? Aqueles movimentos eram movimentos liderados muito mais pela população em geral, pelas classes mais populares. É semelhante do que vai acontecer aqui no México. Ou seja, camponeses vão estar lutando pela terra. O que eles querem? Eles querem uma independência, certo? Ou seja, eles não querem mais ser presos à Espanha, mas eles querem uma independência com uma divisão de terras de forma igual. Isso forma um exército, então, de 80 mil pessoas lutando por uma independência com divisão de terras entre os pobres. Padre Hidalgo põe fim à escravidão negra e aos tributos indígenas e consegue, sim, se manter de uma certa maneira distante da Espanha. Porém, obviamente, um setor iria ficar descontente com tudo isso, que era quem? A elite criolha. Os mesmos crioulos que existiam em toda a América Espanhola também existiam no México. E eles não estavam satisfeitos com essa divisão de terras entre os mais pobres. Isso gera, então, um medo do movimento, o qual ele é posto fim, ou seja, ele é sufocado, e o Padre Hidalgo chega a ser fuzilado por causa de ser contra as ideias da época. Porém, a elite criolha não perdeu tempo, aproveitou todo o movimento ali, toda aquela movimentação que já estava acontecendo, pegou a ideia da independência e separou-se, conseguiu a sua independência da Espanha. Né? Durante um pouco tempo, o México passou a ser até uma monarquia, mas depois se tornou uma república, como os outros países. O que nós conseguimos entender, então, desses três movimentos e desses três principais pensadores e pensamentos? Que, em sua grande maioria, a luta de independência da América Espanhola era, então, chefiada por essa elite criolha, esses filhos de espanhóis nascidos na América, e o movimento do México, por exemplo, que teve uma camada muito mais popular à sua frente, ele foi sufocado e, consequentemente, adaptado, ou seja, utilizado pelas elites. Para nós encerrarmos a nossa aula, pessoal, nós temos que entender por que a América Espanhola se dividiu em pequenos países. A gente viu agora há pouco que o Bolívar ele tinha a ideia de transformar toda essa região em um único país. Mas não foi isso que aconteceu. Se transformaram em vários países, como a gente conhece hoje em dia, Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, vários tantos. Por que isso aconteceu? Porque, diferentemente do Brasil, que tinha uma administração muito mais centralizada, na América Espanhola, a administração era mais aberta, ou seja, existiam mais cargos de liderança. Isso fez com que, na hora da união, houvesse uma certa disputa entre o poder, tanto numa esfera mais federal, ou seja, numa esfera maior, quanto numa esfera regional. Isso auxiliou e muito para a fragmentação da América Espanhola em pequenos países, além de interesses externos de países como a Inglaterra e os Estados Unidos. Pessoal, nós vamos encerrando a nossa aula por aqui. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem. Qualquer dúvida, retomem o livro didático, assistam a videoaula novamente, certo? Um forte abraço a todos e até mais!